Oi, meu nome é Karina, esse é o Bocarina e hoje eu vou responder a tag contraditória. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve e também ativa o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também aproveita e já me segue lá no Instagram, que eu tô sempre online pelos stories, postando reels, resenhas em foto, então tem mais conteúdo. Essa tag eu vi lá no canal do Geek Freak, então vou deixar linkado aqui, mas pelo que eu entendi foi outra pessoa que traduziu, então enfim, vou deixar os links necessários aqui embaixo. E já vamos para as perguntas. A primeira então, aliás, essa tag na verdade ela é para ser contraditória, né, para falar de coisas que você deveria ter gostado, mas não gostou, enfim. É isso. A primeira é, adoro esse gênero, mas não gostei desse livro. E, gente, mais uma coisa. Eu vou mostrar uma boa parte dos livros só com foto, porque ou eu li em e-book, ou, na maioria dos casos, eu não gostei e eu já passo pra frente. Eu tenho um grande problema com o espaço na minha estante, então tudo que eu não gosto vai embora. E esse primeiro já é assim, que é Terra Faminta. Ele é um livro de horror misturado com um pouco de fantasia, suspense, é um gênero que eu gosto muito, coisas de terror, é do Andrew Michael Hurley, e eu odiei esse livro. Esse livro foi uma segunda chance que eu dei pro autor, porque o primeiro livro que eu li também não gostei. E foi uma segunda chance desperdiçada, porque também odiei esse livro. Ele vai falar de uma família, um pai e uma mãe que estão em luto pela morte do filho deles. E a gente vai descobrindo pouco a pouco que esse filho ele já era um pouco estranho, tinha alguma ligação assim com um mundo sobrenatural. E nessa parte do livro, então, que a gente tá, em que eles estão enfrentando esse luto, a mãe do menino, ela diz que ainda sente ele ao redor e ela está buscando formas de entrar em contato com ele por meio de grupos religiosos e etc, que o marido não concorda. E o marido busca o alívio do luto de outras formas. Então ele acaba ficando fissurado com a ideia de que o terreno dele, que é a terra faminta, onde nada cresce, não cresce porque tem alguma coisa ali enterrada, ele tem que achar a raiz da árvore que supostamente esteve lá e foi usada para enforcamentos e é por isso que a terra está desse jeito. Então ele cava o dia inteiro ali e depois tampa de novo para a mulher não descobrir até tentar achar essa árvore. E assim, gente, a premissa da história é muito boa, fiquei bem envolvida com o ritmo da leitura, que foi uma coisa que não aconteceu no primeiro livro, ele estava só chato. Esse não, ele é muito intrigante, mas ele cresce muito, ele cria uma atmosfera muito imersiva e depois corta do nada. Então o livro não explica muita coisa, o final dele é bem decepcionante. É como se o autor simplesmente tivesse dito, putz, eu não sei o que fazer com essa história, então eu vou só acabar. É muito ruim mesmo. Eu dei 2 estrelas para esse livro, depois eu fui olhar no Scooby e a nota dele é 2.8. Então assim, muito ruim. A segunda pergunta é, raramente leio esse gênero, mas amei esse livro. E para esse eu escolhi Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro meio de fantasia, meio sci-fi, mas o gênero aqui que eu incluo, que eu não leio muito, é o estilo autoajuda. Porque esse é um tipo de livro que, apesar de ele ser fantasia e sci-fi, ele tem muito daqueles discursos e coisas de autoajuda, mensagens prontas para meio que te ajudar, te influenciar, né? E é uma coisa que eu geralmente não curto muito, e inclusive o excesso dela aqui em algumas partes me cansou, mas eu amei essa história e ela falou muito comigo, me identifiquei muito com essa personagem, que é a Nora Seed, e nessa história então ela tem bastante gatilho. Ela é uma mulher que ela se vê ali aos 35 anos, e ela não vê mais sentido na sua existência, ela resolve tirar a própria vida. E quando ela tem essa decisão, ela acaba sendo mandada, transportada para a Biblioteca da Meia-Noite, que é uma biblioteca com todas as opções de vida que ela poderia ter. Então, é uma coisa de universos paralelos. Cada livro é uma escolha da vida dela que ela poderia ter tomado. E nessa biblioteca ela pode, então, viver todas essas escolhas e aí decidir aquela em que ela mais se encaixa e continuar vivendo a partir daquele momento. É uma história que eu pensei que ia ser muito mais triste, mas na verdade ela traz uma mensagem de esperança, de autoaceitação e apreciação da vida. E é uma coisa que eu realmente não sou acostumada a ler, essas histórias com muito teor de autoajuda e de
ame a você mesmo e mensagens assim, mas eu acabei favoritando esse livro no ano passado, ele realmente falou muito comigo, então eu amo essa capa. Eu sei que tem gente que odeia, mas eu acho ela muito bonita. A terceira pergunta é: adoro essa temática, mas odiei esse livro. Não gostei desse livro, na verdade, já parti pro ódio. E pra isso, gente, eu selecionei 2, mas são meio que a mesma coisa. O primeiro é esse aqui do Intrínsecos, o Clube do Crime das Quintas-Feiras, e do Richard Osman. E esse livro aqui, gente, eu sei que tem uma legião de fãs, várias pessoas que amam, e eu não gostei desse livro. Ele é um estilo de livro que eu curto, que é o suspense, um pouco mais leve, mais puxado pra comédia, como tem em alguns livros da Agatha Christie, por exemplo, que é aquele tem um crime, acontece uma morte, é real, mas o personagem, os investigadores, enfim, tem aquela vibe mais comédia e leve que torna a leitura muito mais prazerosa e engraçada. E esse livro é assim, só que eu não me importei com nenhum dos personagens, eu não gostei do ritmo da história, o mistério também não gostei muito, enfim, o livro inteiro eu não curti e a forma como foi narrado pra mim eu não gostei. E eu não lembro aqui, acho que a nacionalidade do autor é diferente. Eu acho que é um humor mais britânico, pelo que eles tinham dito, não tenho certeza. Pelo que o grupo que eu participei para ler esse livro comentou, né? Que é um humor mais puxado pro britânico e aparentemente eu não gosto disso porque o livro era para ser engraçado e eu li ele inteiro, tipo... sabe? Então foi um dos que eu não curti. E aqui basicamente a história é de um crime que aconteceu em um retiro, vamos dizer assim, para idosos. É um lugar muito chique, muito rico, onde as pessoas pagam para ficar ali, né? Os idosos, é um asilo, vamos dizer, mas muito, muito rico e chique. E aí acontece um crime e tem esse clube do crime das quintas-feiras, onde esses 5, talvez, não me lembro mais, aqui não tem nada escrito, esses 5, talvez, 4, não sei, idosos se reúnem todas as quintas para falar sobre crimes que nunca foram resolvidos, né? Então, para eles conversarem sobre e tal, até que acontece um crime muito próximo deles e aí eles resolvem investigar. Então, a premissa é bem chamativa, mas eu realmente não curti. E o outro livro dessa categoria é o Estou Pensando em Acabar com Tudo. Eu acho que o autor é Ian Reid, mas eu não tenho certeza, eu vou deixar a capinha aqui, eu li em e-book. E esse é um estilo de livro que eu gosto muito, que é o suspense terror psicológico. Mas nesse caso, foi muito chato. Muito chato. Porque ele usa muito daquele recurso de falar sobre algo, mas nunca mostrar. Então a gente passa o livro inteiro dentro da cabeça da personagem, com ela falando consigo mesma, nunca externando nada, nunca conversando com outras pessoas. É só o fluxo de pensamento dela inteiro. E assim, a reviravolta do final é muito interessante, eu gostei, mas o livro inteiro em si é muito chato. Porque é só você ouvindo o que ela tá pensando o tempo inteiro. E ela é uma personagem chata. Então eu não gostei. Tanto que saiu o filme. E eu até tenho muita curiosidade de ver o filme. Porque eu imagino que em versão cinematográfica essa história fique muito melhor. Porque no livro ficou realmente muito chato, muito maçante. Mas eu imaginando aquilo em um filme, pareceria que ficaria muito bom. Então, eu quero ver o filme, mas até agora eu não criei coragem de ver, porque foi uma experiência tão maçante que eu ainda não tomei a coragem, mas vou ver ainda. E essa é a minha resposta, 2 livros. A quarta pergunta é: odeio essa temática, mas amei esse livro. E para esse, eu selecionei o queridíssimo, hypado The Love Hypothesis. Já é um gênero que eu não costumo ler muito, que eu quero ler mais, porque amei esse, que é romance. Mas é um estilo de romance que eu não sou muito fã, que é o slow burn, que é aquele romance que demora pra acontecer, que é construído muito lentamente, sabe? E que as coisas realmente só vão acontecer lá no final e aí quando acontece o livro acaba. Esse é um gênero de livro que eu não gosto. Eu li, por exemplo, All Roads Lead Here, da Mariana Zapata, e não gostei. Demorou muito, foram 500 páginas de eu pensando, pelo amor de Deus, quando que vai acontecer alguma coisa, sabe? Nesse caso, eu acho que eu aceitei melhor o slow burn porque era um fake dating. Então, apesar de não estar rolando aquele romance real, ainda tinham cenas dos dois juntos e tendo que interagir romanticamente, porque eles estavam num relacionamento falso, né? Então, eu acabei amando, apesar de ser um slow burn, e é um dos meus romances favoritos, assim, do momento. É muito bom, eu indico pra todo mundo. E esse aqui, gente, é um livro que é, na verdade, como se fosse uma fanfic de Reylo, que é Kylo Ren e Rey, de Star Wars. Então, o personagem, na verdade, assim, eu vi sobre isso, mas eu não tinha sacado que era uma fanfic. Eu tinha entendido que só o personagem principal
era inspirado no Kylo Ren. Então eu nem imaginei a personagem como a Rey, eu não achei que ela se parece muito, mas o personagem é o Adam Driver completo, tanto que o nome dele é Adam. Eu amei esse personagem. Basicamente a história vai ser sobre fake dating, vai se passar em ambiente acadêmico. A nossa personagem, se não me engano, ela tá fazendo um mestrado, eu acho. Ela tá fazendo uma pós-graduação de alguma forma. Ela estuda câncer no pâncreas, eu acho. Ela tá nesse ambiente escolar. E ela teve um casinho assim com um cara da faculdade que depois se tornou amigo dela e ela não tem mais interesse nele. E ela sabe que a melhor amiga dela tem sim muito interesse nesse cara. Só que ela fica naquele girl code, né? Eu não vou pegar o cara que minha amiga pegou. E ela tenta de todos os jeitos falar pra ela que, olha, eu não quero, o nome dela é Olive. Ela fica, eu não quero esse cara, você pode ficar com ele, eu não vou ficar chateada, e a amiga não acredita. Então, em um determinado momento, ela inventa que ela tá saindo com alguém pra ver se a amiga dela, né, se toca, se ela deixa rolar as coisas. E ela fala, tipo, tal dia eu vou estar saindo com ele, por isso que eu não vou poder te encontrar e tal. Só que, na verdade, ela tá fazendo o trabalho dela na faculdade, porque ela é meio workaholic. E aí a amiga dela vem passando no corredor e ela pensa, caramba, agora ferrou. E aí ela vê o primeiro cara e ela passa por ela e beija ele pra amiga dela achar que ela tá assim no encontro. Quando ela se afasta, ela percebe que o cara é o Adam, um dos professores mais temidos ali daquele ambiente escolar. Ele é muito frio, ele é muito sarcástico, ele faz os alunos dele chorarem. Eu acho que ele já é doutor e tá fazendo alguma outra pesquisa, então ele é, não lembro qual é a palavra agora, para orientador. Ele é orientador de vários outros alunos e todos eles reclamam dele. A Olive, inclusive, já teve até que consolar amigos dela por terem saído pisados e destruídos de reuniões com ele. E aí ela, né, percebe que é esse cara que ela acabou sem querer beijando. E, enfim, por motivos X e Y, eles acabam concordando que fazer um fake dating, um relacionamento falso ali entre eles, traria benefícios para ambos e eles se envolvem então nessa história e é muito legal. É um romance também da trope Grumpy Sunshine, então ele é um cara super grumpy, super fechado e mal-humorado e ela é totalmente alegre o tempo inteiro, felicidade. Então é muito legal. Eu me apaixonei por essa história, ela é muito gostosinha de ler, eu lembro de ter devorado esse livro e ele vai ter umas sequências, eu não sei se é com os mesmos personagens ou se é só tipo mesmo ambiente escolar, enfim. Recomendo. E ele vai sair aqui no Brasil, não lembro mais a editora, mas vai sair. E pra quem quiser ler em inglês, é super tranquilo de ler. Tem alguns termos ali da parte de pesquisa dela, de câncer, etc. Mas não é nada que vai te atrapalhar no entendimento da história. Aí, gente, a quinta pergunta, eu não tenho uma resposta, que é, adoro esse autor, mas não gosto desse livro. Eu não consegui achar, sabe? Porque, tipo, meus autores, assim, que eu gosto mais, eu comecei a pesquisar os livros dele e não tem livros que eu não gostei. Tem livros que eu gostei menos, mas não que eu não gostei. Eu não consegui achar uma resposta para essa pergunta. É isso. Não tenho o que dizer. Vou passar para a próxima pergunta porque eu realmente não tenho resposta. A sexta pergunta é: já havia lido um livro desse autor e não gostado dele, mas deste eu gostei. E, gente, eu vou usar uma resposta aqui também, que não é que eu não gostei do livro, mas eu esperava muito mais, que é a Taylor Jenkins Reid. Eu comecei a minha vida de Taylor Jenkins Reid, na verdade só li 3 coisas dela até agora, mas eu comecei por Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, e eu esperava uma coisa condizente com o hype, né? Meu Deus, esse livro vai acabar com minha vida, eu nunca mais vou parar de pensar nele, e na real eu já esqueci muita coisa do livro, então assim, eu esperava muito, muito mais do que foi. Mas mesmo assim, eu gostei muito do livro, dei acho que 4 estrelas pra ele, não foi uma nota ruim, não é que eu não gostei do livro, mas eu esperava muito mais. Então assim, foi uma coisa que eu pensei, ok, Taylor Jenkins Reid, legal, nada mais. E recentemente li Daisy Jones and the Six, da mesma autora, e aí esse sim me arrebatou. Eu tenho uma opinião ali de que esses 2 livros são os decisivos, ou você ama muito esse, ou você ama muito esse. Tipo, não é, eu amo os 2 iguais. Sempre tem um que vai sobressair, e pra mim foi Daisy Jones and the Six. Eu me apaixonei demais nessa história, devorei esse livro, amei, tô louca pra ver a série, acho que é série, né? E o fato dela ter escrito até as letras de música e de tudo ser escrito em forma de entrevista, que tornou o livro muito mais rápido de ler, muito dinâmico. Eu gostei muito dessa história, não que eu não tenha gostado dessa, como eu falei, mas eu achei que o modo de contar a história de Daisy Jones me atraiu muito mais do que o modo de Evelyn Hugo, além do que
eu gostei muito mais da personagem Daisy Jones do que eu gostei de Evelyn Hugo. Então, né, as motivações e etc, eu não sei, não gostava tanto assim da Evelyn, não consegui me apegar tanto a ela quanto aos outros personagens do livro, eu gostava mais dos secundários do que da Evelyn em si. E aqui eu amei a Daisy Jones, apesar de sim ter vários problemas com os personagens, né, de ter situações e tal que eu ficava tipo, mano, não é possível, eu amei. E os dois fazem parte dessa linha de história que a Taylor Jenkins Reid faz de escrever sobre pessoas famosas que não existem de verdade. Então aqui em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo a gente vai ter a Evelyn Hugo, que é uma mulher que é atriz famosa, já se casou 7 vezes e ela não concede muitas entrevistas. Aqui no livro eu acho que ela já tem 70 anos. E aí ela decide que ela vai conceder uma entrevista e falar sobre toda a vida dela e permitir que essa pessoa que a entreviste escreva um livro sobre. E ela escolhe a dedo a pessoa, ninguém sabe porquê, é uma jornalista nova, mas é isso que ela escolhe. Então aqui, ao longo do livro, a gente vai ler sobre a conversa que a Evelyn está tendo com essa entrevistadora, contando sobre toda a vida dela, por que ela se casou 7 vezes, qual foi o motivo do término de cada um desses casamentos e etc, etc. E em Daisy Jones and the Six, a gente vai ver sobre a Daisy Jones, que foi uma cantora que explodiu muito aí nos anos 70, e os The Six, que é uma banda, então, formada principalmente pelo Billy Dunne, acho que é Dunne, Billy Dunne. Ele fundou essa banda com o irmão dele, mais alguns integrantes, e em determinado momento eles fazem uma parceria com a Daisy Jones. E essa música explode gigantescamente, e eles decidem fazer uma turnê da Daisy Jones com a banda The Six. E a gente vai acompanhar, então, uma entrevista muito estilo VH1. O tempo todo ficava passando na minha cabeça aquelas VH1 Behind the Music, sabe? Como se fosse isso. Eu gostei muito, muito do estilo desse livro. E a gente vai ver isso. Então, todos eles respondendo entrevistas. O livro inteiro é dessa forma. Assim, só em entrevistas, falas, falas, falas. Não tem parágrafos que não sejam de fala. Então, eles respondendo todas as perguntas, contando desde o momento que começou a carreira deles até o final, até o momento em que eles se separaram. E é fantástico. Aí a 7ª pergunta é: adoro essa capa, mas não gostei desse livro. Quando eu não gosto, eu já mando embora. Então, o livro que eu vou falar pra vocês é Neuromancer. E é um livro que deu origem lá a Matrix, né? Eu já não sou, assim, super fã dos filmes. E na época que saiu essa edição especial de Neuromancer, eu achei ela muito bonita. Ela vinha com a lombada só costurada, né? Sem acabamento, cheia de ilustrações por dentro. Por fora era tipo um plástico. Ela era uma edição muito bonita. Mas eu odiei o livro. Eu não sei, eu sinto vontade de reler em algum momento, porque quando eu peguei esse livro, eu não lia muita ficção científica, não tinha muito entendimento desse tipo de escrita, e eu não entendi nada do livro, gente. Eu achei a história super confusa, acontecia várias coisas, e aí parecia que não tinha acontecido nada, e tudo voltava do zero, e eu terminei o livro, tipo, sabe? Não sabia nem quem era quem ali na história. Mas a capa e o livro em si é maravilhoso, né? Eu acabei passando pra frente porque, apesar de ser coisa tipo, é muito bonita e etc., se eu não gostei, não faz sentido eu manter, né? Então eu acabei passando pra frente. Eu acho que eu dei pra uma amiga. Era uma edição especial. Hoje em dia eu fico pensando realmente que, tipo, um dia talvez eu dê uma nova chance pra esse livro. É uma trilogia, né? Fico pensando que talvez eu dê uma nova chance porque hoje em dia eu já tenho uma bagagem de ficção científica muito maior e eu creio que talvez eu consiga realmente perceber se é uma coisa que eu li no momento errado ou se eu simplesmente não entendo mesmo, sou burra mesmo. Entendeu? E aí a última pergunta, gente, é: a capa é feia, mas eu amo esse livro. E pra esse eu escolhi A Dança da Morte, de Stephen King. Que, gente, eu amo esse livro, ele é um dos meus favoritos da vida. Eu li ele no Kindle, no caso. Depois eu comprei a edição física, ainda preciso marcar. Mas essa capa é horrenda, gente. Pelo amor de Deus. Quanto mais você aproxima, pior ela fica. Olha isso. O Stephen King, ele sofre do mal de ter capas muito feias. Os livros mais novos dele tem capas mais bonitas, mas os antigos, eles são muito feios. Todas as capas, por exemplo, de Torre Negra, esse aqui, eles são muito, muito feios. E esse aqui é um dos meus favoritos. Eu comprei por isso, por ser um favorito, eu queria marcar mesmo a edição física e tal. Mas eu não consigo com essa capa, gente. Essas pessoas desmaiadas no chão. E esse livro aqui, para quem não sabe, vai falar sobre o vírus viajante, que é basicamente um vírus, então, que atinge a população mundial e acaba dizimando 90% da população. 99% da população, desculpa.
E a gente vai acompanhar então esse 1%, obviamente, nos Estados Unidos, né, o centro de tudo, e acompanhar essas pessoas tentando sobreviver, tentando entender o que aconteceu e porque só eles sobreviveram, né? Além disso tudo acontecendo, ainda vai ter uma batalha entre o bem e o mal, então a gente tem aqui uma senhora, a mãe que eles veem, né, que é a mãe Abigail, e o Homem de Preto, que é o Randall Flagg, que é a origem desse personagem que se tornará, então, o vilão de Torre Negra. E todas essas pessoas que sobreviveram a esse 1%, elas sonham ou com um ou com o outro, dependendo da sua índole, de como elas vivem sua vida, e escolhem seguir para esses caminhos, então, seguir o Homem de Preto ou essa mãe. A gente vai acompanhar, então, essas pessoas se juntando, criando comunidades, e, então, esse embate final entre o bem e o mal. É incrível esse livro, eu gostei muito, 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 mas fica com a versão do Kindle. Tirando aqui essa fonte aqui minúscula, né? O livro já é enorme ainda com essa fontinha. Enfim, gente, é isso. Essa foi a tag. As perguntinhas eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser responder. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!